Oi, oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, estão prontos para mais uma aula de ciências? Vamos juntos, gente? Bom, primeiramente, espero que todos vocês estejam bem, tá? Também quero aí puxar a orelha dos alunos que não assistiram a aula ou daqueles que não fizeram as atividades do plural, tá? Pessoal, muito comprometimento nesse momento, muita atenção e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo entrando aí no módulo novo, tá? Matéria nova pra gente. Então é o seguinte, pessoal, eu sei que vocês estão se adaptando, né, a uma nova forma de estudos, um jeito que vocês nunca tiveram contato. Vocês podem ter certeza que a escola, nós professores também estamos aí nessa adaptação junto com vocês. E aqui nós estamos nos dedicando o máximo possível, com muito profissionalismo, com muita dedicação, né? Correndo atrás para a gente ver qual que é a melhor forma, ver o que está dando certo, o que não está. Mas o importante é a gente faz isso com muito amor, com muito carinho para vocês e com muito trabalho, tá? Nós todos estamos aqui empenhados para fazer o melhor e que vocês não sejam prejudicados, tá? Que para a gente é o mais importante, que a aprendizagem dê continuidade, que vocês estejam aí de uma outra forma, né? Não tendo o nosso contato físico, mas que a gente continue aqui com as nossas aulas da melhor forma possível. Para isso, pessoal, queria pedir alguns cuidados, algumas atenções de vocês, tá? Que vocês façam uma rotina de estudos, certo? Na hora que vocês forem assistir uma aula ou forem fazer as atividades dessa aula, vão num canto, peguem uma mesa, coloquem o material de vocês em cima dela, num lugar onde vocês possam se concentrar, né? Não ficar lá, ouve a televisão, ouve os irmãos falando, a mãe, o pai. Então fiquem num cantinho de vocês, onde vocês possam focar, certo? Então coloquem aí em cima da mesa o caderno de ciências, abram a apostila sempre na página que eu for falar, tenham o material de vocês, porque agora eu não consigo mais fazer aquele resumo, né? A gente faz o resumo juntos e deixa lá todo o resuminho do que a gente falou, mas vocês podem ir anotando tudo que eu for explicando, e aí fica até mais fácil, porque vocês conseguem pausar, vocês conseguem voltar. Então, perdeu uma parte? Para lá, volta, escreve no caderno. Tá? É importante vocês se organizarem, terem não só a atenção, mas também a organização. E eu conto com vocês para isso, tá? Porque se vocês estiverem aí focados, organizados, com certeza vocês também estarão aprendendo, certo? E não se esqueçam, eu estou sempre à disposição de vocês. Tendo alguma dúvida, manda lá pelo Clesep. No Clesep acho que é o melhor lugar, tá? Então, o professor aqui está muito disponível para vocês. Na verdade, na aula passada, tive várias mensagens dos alunos do sexto ano, né? Ou perguntando alguma coisa, ou mandando foto do que fez. E continuem assim, tá? Perguntem mesmo. Não entendi direito essa questão. Vai lá e eu explico para vocês, certo? Então, vamos lá, gente. Bom, o que faremos hoje? Aula passada, vimos as propriedades da matéria, né? Vimos o que era uma matéria e vimos as propriedades que essa matéria apresenta. Hoje, a gente começa o nosso módulo 6, tá? Módulo 6 que está lá na página 328. 328, iniciando o módulo 6. O módulo 6 continua falando de matéria, mas agora é sobre a composição da matéria, né? Como que ela é feita, como que ela é formada, enfim, a gente vai falar sobre a composição de uma matéria. Para a composição dessa matéria, para a gente entender a composição dessa matéria, vou primeiro explicar para vocês, passar a definição para vocês de sistema, tá? O que é um sistema? Bom, quando os pesquisadores, os estudiosos, os cientistas vão fazer algum estudo, vão fazer análise de alguma coisa, vão procurar aprender novos conhecimentos de algo, a gente chama esse objeto de estudo
nós chamamos isso de sistema, tá? O que é o sistema? É algo que eu escolho para estudar e aí eu pego a parte dessa matéria, né? Então, a gente viu que tudo é matéria, né? O estojo é uma matéria, eu sou uma matéria, a água é uma matéria, tudo é uma matéria. Se eu for estudar o estojo, eu vou pegar essa matéria para estudar. Como que é o plástico dele, enfim. Então, quando eu escolho esse objeto de estudo, eu falo que isso é um sistema. Sistema é algo a ser estudado, tá? E aí, eu não preciso, vamos pensar aí no exemplo da água, tá? Aliás, eu tenho água aqui. Vamos lá, quero estudar essa água. Na verdade, eu quero estudar a água de forma geral. Tá? Preciso estudar a água, a composição dela, as propriedades que ela tem. Eu preciso pegar toda a água do planeta para estudar? Não, seria uma coisa inviável. Eu não consigo pegar toda a água do planeta para ver como que ela se comporta. O que eu faço? Eu pego uma parte da matéria, eu pego uma parte de água, um pouco de água, para fazer o estudo, né? Para seguir aí a minha pesquisa. Então, sistema. O que é a definição de sistema? É uma parte da matéria que vai ser estudada. Então, não tenho como pegar a água inteira do universo. Eu pego um pouco de água, que é a minha amostra, e esse vai ser o meu sistema. Ou seja, parte de matéria a ser estudada. Deu para entender? Não preciso pegar tudo. Eu vou estudar o ar atmosférico, vou estudar tudo. Olha agora uma super atual. Quantos pesquisadores no mundo inteiro estão estudando o coronavírus, né? Com o objetivo de encontrar um medicamento que faça efeito, com o objetivo de criar uma vacina. Eles estão estudando o coronavírus? Estão. Eles precisam pegar todos os vírus do que estão aí? Não. Eles pegam uma amostra contendo esses vírus e esse, então, é o sistema deles, tá? Uma parte do vírus que é o que ele vai usar para estudar. Então, ele vai lá sequenciar o DNA do vírus para descobrir como que ele é composto, como que ele morfologicamente ou como fisiologicamente ele é. Então, eu não preciso pegar todos os coronavírus do mundo para estudar. Basta uma pequena amostra, que é o meu sistema, e aí eu vou estudá-lo. Então, o sistema é parte de uma matéria que será estudada. E aí eu posso escolher qualquer sistema, qualquer coisa que eu for estudar pode virar um sistema, certo? Muito bem. Então, essa é a definição de sistemas, certo? Esse sistema, ele pode ser classificado em relação à sua composição, tá? Então, todo sistema, que é uma parte da matéria, ele pode ser classificado de acordo com a sua composição, tá? Como que esse sistema ele é classificado? Me fale uma coisa aqui. Falei para vocês aqui que eu tenho água nesse copo. Vocês podem ter a certeza absoluta que eu só tenho água nesse copo? Não dá, certo? Vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Eu posso ter várias coisas aqui que eu dissolvi, que eu diluí e vocês não sabem, né? Posso ter colocado aqui um remédio em gotas e vocês não conseguem ver. Eu posso ter colocado álcool aqui junto. Eu posso ter colocado várias coisas. Então, olhando assim, eu não consigo saber se eu tenho só a água, tá? Então, a gente faz o que a gente chama de classificação das substâncias. Toda substância ela pode ser classificada de duas formas. Ou ela pode ser uma substância pura, ou ela pode ser uma mistura. Então, se eu afirmar para vocês, pessoal, aqui nesse copo só tem água. Aí, isso aqui é uma substância pura ou é uma mistura? Depende, tá? Por que depende, professora? Para mim era uma substância pura, tá? Vamos lá. O que é uma substância pura? Substância pura é uma substância formada apenas por uma substância, certo? Então, se eu tiver só uma substância, é uma substância pura. Porque no caso da água depende, né? Eu falei, professora, é água, é só a água que tem aqui, é só essa substância. Mas depende da água que eu tô falando, tá? Se eu for considerar uma água pura, ela seria uma substância pura. Mas, gente, isso aqui não é uma água pura.
Isso aqui é a água que veio lá do filtro, né? Ou água da torneira. Essa água, tanto do filtro como da torneira, ela não tem só água aqui, ela tem sais minerais, ela tem bicarbonato, ela tem cálcio, ela tem sódio, ela tem várias coisas, ela tem potássio, ela tem várias coisas aqui dentro que são sais minerais. Então eu não tenho uma substância só, eu tenho outras substâncias diluídas nessa água, tá? Aí se eu for falar de água pura, a gente tem água pura, né? Água pura é também chamada de água destilada, é uma água que a gente usa muito em laboratórios, para a gente não contaminar na hora da pesquisa o que a gente está estudando, o sistema que a gente está estudando, a gente usa água destilada. O que é uma água destilada? Essa é uma água que vai sofrer um processo de purificação e nesse processo todos os sais minerais ou outras substâncias que possam estar diluídas na água são eliminados, tá? Então a água pura é a única água que é livre de qualquer outra coisa dissolvida nela, sais minerais ou micro-organismo, qualquer outra coisa, tá? Então essa é a água destilada. A água de torneira, a água de garrafinha que a gente compra, que é chamada de água mineral, a água da chuva, a água do mar. Olha a água do mar, gente, ela tem sal lá, ela tem outra substância lá. Então essas águas, elas não são consideradas substâncias puras, elas são consideradas misturas, que é a outra forma que eu classifico uma substância em relação à sua composição. Então uma substância, ela pode ser classificada de duas formas, ou como uma substância pura, se tiver uma única substância fazendo parte dela, ou com misturas. Mistura é um sistema que apresenta duas ou mais substâncias fazendo parte dela. Então, se eu falar para vocês, pessoal, aqui eu tenho água destilada, é uma substância pura. Só tem a água aqui, só tem a molécula de água aqui. Pessoal, isso aqui é uma água mineral. É uma mistura, porque eu tenho sais minerais diluídos aqui, certo? A maioria das nossas substâncias, elas são misturas. A maioria das coisas que a gente usa, que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, a maior parte é mistura. Então, atenção, todo o sistema ou toda a matéria pode ser dividida em dois, tá? Ela tem dois tipos de classificação em relação à sua composição. Ou ela é uma substância pura, quando for formada apenas por uma única substância, ou ela é uma mistura, que é quando ela é formada por duas ou mais substâncias. Tranquilo, pessoal? Essa água aqui, ela é destilada. Tá? Ela é uma substância pura ou ela é uma mistura? É uma substância pura, ok. E agora se eu venho aqui, ó, pessoal, tenho aqui a minha água destilada, tô jogando aqui sal. Isso aqui é o quê? É uma substância, ó, tô mexendo aqui. Isso aqui é uma substância pura ou é uma mistura? Mistura. Tenho a água destilada e tenho aí o NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Isso aqui é uma mistura, formada por duas substâncias nesse caso. Poderia colocar mais coisa? Poderia, ia continuar sendo chamada de mistura. Se eu acrescentasse mais coisas aqui, continuaria sendo uma mistura, tá? Então, como eu falei para vocês, a maior parte das substâncias é classificada como mistura. Se eu perguntar para vocês, pessoal, o nosso ar atmosférico é uma mistura ou é uma substância pura? Mistura. Olha quantos gases fazem parte do nosso ar atmosférico. Gás oxigênio, que é uma substância, gás nitrogênio, que é outra substância, o gás carbônico, que é outra substância, o monóxido de carbono, que é outra substância. Nós temos vários gases. Cada gás é uma substância. Então, o ar atmosférico é uma mistura. Pessoal, água do mar é uma mistura ou é uma substância pura? Mistura. Eu tenho a água e tenho aí sais. Tem outras coisas, né? Se eu tiver poluição, eu tenho ainda as partículas de poluição, eu tenho o sal, enfim, tenho várias coisas. Água do mar é uma mistura.
Gasolina, combustível que a gente coloca lá no nosso carro. Gasolina, substância pura ou mistura? Mistura. Gasolina não é só gasolina, ela tem água lá para diluir, ela tem outros componentes. Gasolina, uma mistura. Então, como eu disse para vocês, a maior parte das substâncias do nosso cotidiano que a gente usa é uma mistura. Vocês vão lá tomar o leite. Leite é uma mistura? É. Leite é feito de água, leite é feito de proteína, leite é feito de açúcar. Cada coisinha dessa é uma substância. Então, o leite é uma mistura. Se eu coloco lá o achocolatado, mais uma mistura que eu estou adicionando, certo? Então, todo o sistema ele é classificado como substância pura ou como mistura. Se eu tiver uma única substância, ele é uma substância pura. Se eu tiver mais de uma substância, é uma mistura. Gás oxigênio é uma substância pura ou é uma mistura? Só o gás oxigênio é uma substância pura, né? Só tem o oxigênio lá fazendo parte desse gás oxigênio, não tem outra coisa. Então, é uma substância pura. Deu para entender, gente? Essa é uma classificação em relação à composição da matéria do sistema, certo? Muito bem. Ainda continuando com classificação, mas agora mudando a classificação. A gente também tem uma classificação para a matéria, para os sistemas, em relação ao aspecto visual, tá? Como assim? Essa matéria, ela pode ser classificada como uma matéria homogênea ou uma matéria heterogênea, tá? Quando que é uma matéria homogênea? Quando eu olho aqui para a coisinha aqui, ó, para a água, eu não vejo mais nada, tô vendo só uma coisa aqui, como se fosse uma coisa única. Isso é uma substância homogênea. Tô vendo aquela sem nada, ó, só tô vendo a água. Se eu só tô vendo a água, eu levo em consideração o aspecto visual, tá? Nessa classificação aí, homogênea e heterogênea, é uma classificação de aspecto visual. Eu só tô vendo água aqui, não tô vendo mais nada. Nessa aqui, que eu acrescentei o açúcar não, foi o sal, pus sal, tá? Eu pus sal e eu tô misturando. Aí você tem que misturar bem. Vamos lá, parei. Ela vai formar uma substância por uma mistura, depende, tá? Se eu colocar pouquinho sal e sumir tudo, diluir tudo, é uma substância homogênea. Se eu colocar muito sal e ele começar a depositar aqui no fundo e eu conseguir ver os grãozinhos, aí ela passa a ser uma mistura, uma substância heterogênea. Heterogênea é quando eu consigo ver, não forma uma coisa única, uma coisa homogênea. Eu consigo ver uma coisa uniforme, eu consigo ver diferenças. Vamos aos exemplos? Então, vamos lá. Então, classificação de um sistema ou de uma matéria em relação à composição visual. Se eu estiver vendo uma coisa única, só estou vendo aqui uma coisa só. Como eu falei para vocês, eu não consigo identificar se é uma mistura ou não, porque eu não sei se tem coisa que diluída, que diluiu. Se eu colocasse 2 gotinhas de álcool, vocês não iam nem saber, tá? Mas visualmente, tá aqui a mesma coisa. Se eu não vejo nenhuma diferença, isso aqui é uma substância homogênea, tá? Ótimo. Aí vamos lá. Quando eu posso fazer essa minha substância aqui ficar heterogênea? Posso. Vamos ver? Então, atenção. Se eu crio aqui eu tenho uma outra substância, no caso é areia, tá? Vou pegar essa areia e vou jogar nesse copo com água. Vamos esperar aqui, tá? O que eu tô vendo aqui? Estão vendo que formou aqui uma deposição de areia? A areia foi pro fundo aqui, né? O que eu vejo aqui? Aqui eu tenho uma substância heterogênea, tá? Ela é classificada como heterogênea. Por quê? Eu consigo ver aqui a camada de água e eu consigo ver aqui a camada de areia, tá? Então, por estar separada aqui em 2 fases, fase de areia, de água, fase de areia, eu classifico essa matéria aqui, essa substância como substância heterogênea. Essa substância aqui, peraí, deixa eu tirar essa colher aqui, que senão vai dificultar a vida. Essa substância aqui, como eu vejo só água, é uma substância homogênea, uma única fase formando. Essa aqui, substância heterogênea, essa aqui, tá? Aqui, ó.
essa é heterogênea. Ela está formando duas partes, uma parte aqui de água e uma parte aqui de areia depositada ao fundo, certo? Aí, então, classificação das substâncias em relação ao aspecto visual, substância homogênea e substância heterogênea. Na substância homogênea, eu vejo acontecendo o quê? Uma única fase que foi formada, tá? Não vejo outra diferença. Se é uma fase assim que só está formada, a gente chama isso de monofásica. Mono significa um, tá? Então, uma fase só. Então, todas as substâncias homogêneas, elas são monofásicas, ou seja, formado por uma única fase, que é essa camada aqui, tá? Já as substâncias heterogêneas, elas podem ser chamadas de bifásicas, bifásicas quando formam duas fases, dois, lembra aí, bicampeão, foi campeão quantas vezes? 2 vezes. Então, bifásica, quando duas fases foram formadas, se forem formadas 3 fases, trifásicas, e se forem formadas de 4 fases a mais, a gente chama de polifásica. Vamos de novo? Uma única fase, monofásica. 2 fases, então, quem são monofásicas? Todas as substâncias homogêneas, formadas por uma única fase. Bifásica, formada por 2 fases. Aqui eu tenho água e aqui eu tenho areia. Se eu fosse considerar, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui em cima eu tenho algumas partículas suspensas de areia, que deve ser mato que veio junto. Se eu considerar essa outra fase aqui, eu tenho uma trifásica, tá? Se não tivesse, vamos supor que não tivesse essa partezinha aqui em cima, seriam só 2 fases. Aí seria bifásica. Se eu considerar também essas coisas que estão em suspensão aqui, que boiaram, seria trifásica, 3 fases. A fase aqui que boiou em cima, a água e a areia, tá? Vamos ver formar uma trifásica de verdade? Se fossem de 4 a mais, polifásica. Vamos ver formar aqui uma trifásica de verdade? Vou acrescentar nessa água óleo, tá? Sabemos o que? O óleo, ele é insolúvel à água, ou seja, ele não se mistura à água, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai formar mais uma fase, tá? Então, essa substância heterogênea formou mais uma fase. Então, quais são essas fases? A fase aqui da areia, primeira fase. Fase de água, formando a segunda fase, e a fase de óleo aqui em cima, formando a terceira fase. Ou seja, essa substância heterogênea, ela é formada por 3 fases, que a gente chama de trifásica. Deu para entender, pessoal? Tranquilinho, né? Então, toda substância pode ser classificada em relação à sua composição como substância pura ou mistura. Em relação ao aspecto visual, ela pode ser uma substância homogênea ou, em aspecto visual, homogênea ou heterogênea. Heterogênea pode ser bifásica, 2 fases, trifásica, 3 fases, e polifásica de 4 fases, até mais que 3 fases, tá? 4 a mais. Tudo bem, gente? Então, era isso que a gente tinha que entender hoje. Os sistemas, eles podem ser classificados em relação à sua composição, em relação ao aspecto visual. Também imaginem o seguinte, classificação de composição é uma coisa, classificação de aspecto visual é outra. Então, uma substância pura, ela pode ser homogênea, mas ela também pode ser heterogênea, tá? Como assim, professora? Uma substância pura, que é aquela substância formada por uma única fase, ela pode ser homogênea? Exemplo aqui. Agora, pensem se eu coloco gelo nesse copo, tá? É a mesma substância que é a água, porém, eu tenho a água líquida e a água com gelo. Eu consigo ver o gelo formando outra fase. Então, as classificações, elas são independentes. Uma substância pura pode ser homogênea ou heterogênea, e uma substância
uma mistura também pode ser homogênea ou heterogênea. São classificações distintas, tá? Deu para entender, pessoal? Então, cada classificação pertence em relação a uma coisa, Uma em relação à composição, a outra em relação ao seu aspecto visual. Homogênea, quando eu vejo uma única coisa. Heterogênea, quando formam duas ou mais fases. Tranquilinho? Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa é a nossa aula. Módulo 6 foi fechado. É isso aí, só a classificação dos sistemas em relação à sua composição e em relação ao seu aspecto visual. O que eu peço para vocês? Façam lá as questões do plural, tá? As 6 questões. E também vou pedir atividades da apostila. Anotem aí, por favor. Vamos lá. Página 332, atividade 1, tá? Vou rapidinho, porque aqui tem as respostas. Não vou mostrar, tá? Atividade 2, página 335. Página 336, que são testes. E, para finalizar, página 337, tá? Então, todas essas atividades. Pessoal, por gentileza, o plural a gente consegue, né, ver lá quem fez, quem não fez. Na apostila, o que eu vou pedir para vocês? Fizeram essas páginas que eu falei, 332, 335, 336 e 337, tira foto, manda pelo CLESEP. Alunos que mandarem as respostas pelo CLESEP, tranquilo, eu coloco lá como feito, né? No meu controle eu coloco como feito. Alunos que não fizerem, eu passo lá para a tia Dani, ou eu passo para a tia Dani para passar aí um CLESEP para os pais, para deixarem eles cientes de que o aluno não fez, tá? E essa é uma forma que a gente tem de controlar, e depois vocês vão colher aí o fruto de vocês. O fruto é a nota, né? Então, se vocês levarem a sério, fizerem todas as atividades bonitinho, tranquilo. Então, não esqueçam de mandar a foto dessas atividades, tá? E, gente, tem que me mandar aí a foto dessa atividade até sexta, pelo menos, tá? Porque, imagina, se eu tiver aluno que vai começar a mandar lá na outra quinta eu mando mais atividade, aí começa a virar um rolo, tá? Então, mandem essas fotos aí, por favor, para que eu possa ter o controle e falar, ó, todo mundo fez. Combinado? É isso. Dúvidas? Estou à disposição no CLESEP. Espero as fotos de vocês pelo CLESEP. Quem não mandar, vai ser feito aí como atividade não realizada. E também não esqueçam aí das questões do plural. Combinado, galera? Então é isso. Espero que todos tenham entendido. Se ficou algum ponto que não ficou muito claro, pergunta para mim. Do mesmo jeito aí que alguns alunos perguntaram na aula passada. Tranquilo? Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Queria que fosse, né, na escola. Que isso seja breve. Beijo e até mais, pessoal.